hoje nós vamos falar de um dos grandes nomes da música popular brasileira, que é coetâneo, né? É, ele é da mesma época que Caetano, que Chico, né? Ou seja, eles têm mais ou menos a mesma história e, consequentemente, eles marcaram de uma forma indelével a canção brasileira da década de 60, 70, 80. E como eles são muito longevos sob o ponto de vista intelectual, até mesmo as décadas mais vizinhas às nossas, né? A gente pode falar isso pelo menos em relação a Caetano e ao próprio Gil, que estão ainda muito produtivos, apesar de a idade afastar naturalmente as pessoas do exercício das atividades. Ricardo Chico, Guimarães. isso, nosso confrade aí, Ricardo Guimarães presente. Ô, Chico Ricardão, também, tudo bem? né, Luciano? Agora, É? Chico tem aquela produtividade também literária, né? Sim, Paralela sim, sim, sim. à parte musical, né? Mas, de Sim, qualquer forma, Chico também tá bem ativo, né? São três setentões aí que exatamente. estão em cima, né? E nesse Fazendo particular, shows. fazendo shows, e nesse particular é importante que a gente até indique as razões em virtude das quais fizemos a seleção desses três nomes inicialmente. Caetano foi o primeiro porque, enfim, Caetano é Caetano, eu gosto muito de Caetano, foi muito difícil definir se seria Caetano ou Gil, que são os nossos grandes nomes, mas, sei lá, vamos dizer que foi por ordem alfabética, para que ninguém fique É, eu chateado. acho que estava todo mundo imaginando que era por ordem alfabética mesmo. É mais justo, estamos dizendo Então, mais justo. aí depois disso a gente vai ter que contrariar essa ordem alfabética daqui a pouco. E aí depois É, disso veio o Chico, né, para que nós não ficássemos tão bairristas assim, né, que somos baianos, e depois em terceiro, mas jamais em terceiro lugar, mas em terceiro nome, veio agora Gilberto Gil, que nasceu em Salvador, apesar de muita gente achar é. que ele é do interior, né? Ele viveu, em Ele foi, verdade, no interior. Ele ele foi viveu criança, né? Ele, logo depois que nasceu, ele foi para Ituaçu, né? Onde em passou boa parte Ituaçu, da que infância. curiosamente é a cidade onde nasceu Moraes Moreira. Uhum. E, E e ele é Gil Moreira. também tem, mas eles não são parentes. Eu Isso. já me certifiquei acerca disso. Gil é de uma família de Salvador mesmo. Ele nasceu em Salvador, mas bem pequeno foi para Ituaçu porque o pai, por questões profissionais, preferiu estar no interior. Era médico, né, preferiu estar no interior do que estar em Salvador. Mas toda a formação básica de Gil, aquelas coisas próprias de vida do interior, foram conquistadas em Ituaçu, realmente. Aliás, a irmã dele parece nasceu lá. Sim. Esqueci o nome da irmã dele. Gildina, alguma coisa assim. Argentina. Gildina nasceu lá e o Gil teve uma vida extremamente produtiva sobre diversos aspectos, né? Tanto sob a perspectiva de estudos, porque ele se dedicou a estudar e efetivamente fez a faculdade. Ele Formou-se. estou na Universidade Federal da Bahia, a nossa universidade, né? Você também é da UNEB, mas me refiro no sentido de a gente ter estudado lá. Ele se formou pela Universidade Federal da Bahia, foi colega até de turma de Mário Kertz, que foi Isso. prefeito de Salvador, e Exatamente. conseguiu, como primeira ocupação, a oportunidade de ser trainee, né, da Gessi Já Lever. se leva. Né? Isso. E foi aí que ele viajou, já tinha casado com Belinda, né? E o casamento, depois de dois filhos, terminou e ele engatou um relacionamento que não foi casamento, mas ele viveu, muita gente não sabe disso, com Nana Caymmi, durante Exatamente. algum tempo. E foi Ele, justamente. ele tem, inclusive, ele tem, Luciano, composições com ela compositora. Isso aí eu não sabia. É. Você conhece alguma delas? Não ficaram famosas, né? Não ficaram Mas famosas, né? existem essas canções também. O que eu posso dizer é que a primeira música que a gente escolheu para hoje, que foi Domingo no Parque, uma música marcante, porque ela conquistou uma posição de destaque num festival de música popular, né? Afinal de contas, no Festival de Música Popular Brasileira de 1967, ela ficou com um honroso segundo lugar, tá? Em uma execução muito festejada e repetida até hoje, até filmada e guardada, com Sim. os Mutantes.
né? Exatamente. Ou seja, aquela banda que sempre acompanhava Caetano É, e Gil, composta de alguns nomes bem famosos, mas sem dúvida o mais estelar deles, Rita Lee, né? é. Esse festival, inclusive, Luciano, se você se recorda, você sabe, foi o mesmo em que Caetano Veloso executou Alegria, Alegria, né? É esse Sim. mesmo clássico, com nomes como Roberto Carlos, né? Todo mundo ali naquele mesmo ambiente, um negócio incrível, sensacional. É interessante que antigamente os festivais de música popular, elas despertavam esse interesse das pessoas pela produção de textos diferentes, que pudessem revelar situações de influências diversas, interesses diversos, muito regionalismo, muita coisa também trazida da música americana. Afinal, mas com o tempo isso se transformou em um evento anacrônico. O último dos festivais que eu me lembro, talvez você também se lembre, foi aquele festival, talvez tenha tido outro, mas eu não me lembro, em que TT Espíndola cantou aquela música bem Escrito engraçada, nas estrelas. Escrito nas Estrelas. Mas depois disso a gente não teve tantos outros que fossem apresentados pela televisão, os interesses começaram a desaparecer, mesmo que hoje qualquer pessoa pode fazer sucesso, basta que se apresente nessa arena mundial que é chamada internet, né? Na Via verdade, se YouTube. você parar para pensar, uma coisa que eu elaborei aqui agora, no lugar dos festivais hoje, tem esses programas tipo The Voice, né? Que na verdade são músicas antigas que são executadas agora por vozes novas, né? É como se nada de novo tivesse sido tentado se fazer nesse meio tempo para, né, chamar a atenção do público. É o eterno É, retorno aí. o ideal seria que nós tivéssemos uma volta a esses festivais, né? Ainda que fosse feito por uma dessas grandes emissoras aí de TV aberta, para que, em vez de somente celebrarmos a voz de alguém fazendo uma execução de uma música já conhecida, pudéssemos celebrar a voz dessa mesma pessoa, mas executando uma música nova, né? Isso. Não sei por que não acontece, e aí a gente tem uma colaboração dizendo que houve um De João. festival e Carlinhos das Águas venceu. A gente pode ter tido festivais mais recentes, mas esses da década de 60, os da década de 70, que fizeram alguns nomes emergirem, né? Javan, por exemplo, surgiu um festival da década de 70, Passo não, consumado, né? não mais aconteceram. E aí, nesse processo, aí, a gente escolheu, meus amigos, algumas músicas para poder fazer referência a algumas passagens, porque é impossível falar de tudo sobre a discografia de Gil, porque ele é extremamente prolífico, ele continua a produzir, mas produziu entusiasticamente durante um tempo, né? Que, especialmente nas décadas de 60 e 70. O É, mais novo. Bacana. a gente tem muita sorte de ter esses grandes nomes aqui próximos da gente na Bahia. E Gil representa efetivamente as coisas da Bahia. E essa primeira canção que eu vou fazer referência, que é a Domingo no Parque, ela foi que como uma crônica, em verdade. Tá? Se você analisar a letra de Domingo no Parque, ela é uma letra de uma história criada, engenhada e que não tem nada a ver, pelo menos o próprio Gil menciona isso. Ele disse que, em verdade, ele engenhou essa música porque veja só como é que as coisas surgem na cabeça dos compositores. Ele pensou em uma determinada passagem da música, em verdade, especificamente, ele fazia uma rima entre Boca do Rio e Viu. E ele lembrou que na Boca do Rio existia um parque de diversões. E nesse parque de diversões, uma roda gigante. Então aquela imagem ficava sempre na cabeça dele. E na ocasião, ele menciona em uma das passagens que ele teve um encontro com Caíme, e lá nas muitas conversas que ele teve, Caíme, o pai de Nana, que era a companheira dele na ocasião, ele levou para casa, em realidade ele estava num hotel, ele disse, o Hotel Danúbio, em São Paulo. Ele levou para o hotel, na cabeça dele, aquela ideia, e enquanto Nana estava dormindo, ele disse ter composto a canção Domingo no Parque. E ele queria que fosse alguma coisa dramática, alguma coisa que revelasse aquele tom entre dois extremos. Tanto é que os personagens da trama, né, João, José e Juliana, todos eles com a letra J,
eles tinham características psicológicas diferentes, especialmente os que são do sexo masculino. Um extremamente recatado, muito tranquilo e incapaz de fazer muito mais do que aquilo que normalmente as pessoas viam ele fazendo, e João, o que era mais expansivo e que, consequentemente, dele se esperava absolutamente tudo. A música ela vai começando num crescendo, né, até que se chega a um evento trágico que todo mundo evidencia, quando um dos personagens que tinha um amor platônico por Juliana vê ela com o seu opositor e aí ele se dana e as coisas então acabam se materializando. Ele mistura as cores do sorvete vermelho, da rosa vermelha, do sangue. Então é uma música que tem algo de trágico, algo de, de crônico mesmo, né, em relação a toda a trama que vai sendo desenvolvida durante a canção. Eu fico imaginando, Luciano, um efeito hipnótico da roda gigante, ele tentando acompanhar o casal em movimento e vendo a projeção dos vermelhos da rosa e do sorvete ao mesmo tempo, como se fosse uma rajada de sangue circulando e aquilo vai entrando na cabeça, ele enlouquecido, né? Com aquela situação toda, com a arma na mão, até o É, desfecho. agora note que mesmo nessa canção e em outras tantas de tantas outras épocas, uma marca presente nas músicas de Gil é uma relação muito próxima com os eventos populares, né? Porque esse domingo no parque, ou esse parque a que Gil estava se referindo, ele pode representar também um movimento que aqui em Salvador a gente tinha muito e acabamos perdendo, que são as festas de largo. Né? As festas de largo que aconteciam e que muito frequentemente eram evidenciadas em bairros populares. Quem é de Salvador deve se lembrar da festa do Bonfim, da festa da Boa Viagem, da festa da Ribeira. Elas tinham, porque não tem mais, um cronograma para a ocorrência. Existia roda gigante em praticamente todos esses eventos. Eu não sei você, Guilherme, mas eu fui em várias festas dessas acontecidas, especialmente porque eu morava na Cidade Baixa. Então, Sim. eu frequentava O sempre. Largo do Bonfim ali, né? Por ali A também. festa da Boa Viagem era na mudança do ano, né, de 31 para primeiro, depois a festa migrava para o Bonfim e depois ela migrava para Ribeira. E havia também a organização de festas em outros bairros, como por exemplo na Boca do Rio, que ele utilizou, você veja, a música começou por aí, para rimar com vil, só com isso, e nada mais do Exatamente. que isso. Mas, Enfim, é um bairro de Salvador e muita gente pode até nem saber, mas essa música é tão marcante para a nossa história, de toda a nossa música popular brasileira, teve o começo aí. O que é que você a me nossa conta? segunda, a nossa segunda música vem a ser Um Lamento, que é uma parceria do Dominguinhos com o Gilberto Gil. Na verdade, uma parceria é, assíncrona, né? Para usar o termo da moda É, hoje em dia, né? Porque o Dominguinhos, ele compôs inicialmente a música Lamento Sertanejo como uma música instrumental, num ritmo mais adiantado, como se fosse um shotzinho, né? Para se dançar. E ela foi apresentada já para Gil anos depois, numa cadência mais lenta, né? Quase que como um lamento, né? Uma música que trazia uma certa tristeza, inclusive, na canção. E aí Gil compôs a letra, que é uma letra belíssima, né? E ela foi gravada no CD, no famoso CD Refazenda, que é um daqueles os três REs, né? De Gilberto Gil sequenciais, que é o Refazenda de 75, o Refavela de 77 e o Realce de 79. Três uma discos fase. fabulosos. E Sim. essa música é muito boa, né? Ela representa o estranhamento e a saudade do retirante nordestino, especificamente, ao chegar na cidade grande, né? Como ele sofre isolado na multidão, né? Que não deixa de ser um paradoxo, né? Isolado na multidão, como uma reis desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo, né? E revela nesse ponto aí uma realidade de um Brasil marcado por inúmeras desigualdades, e aqui especialmente eu falo da desigualdade regional, né? Que inclusive é um dos objetivos
fundamentais da República, a redução dessas desigualdades regionais. Também chama a atenção para o fenômeno da imigração dos nordestinos, né, logicamente, para o sul do país. É aquele sonho da cidade grande como a última alternativa à fome e à miséria, né? E aí a gente tem as referências de Gil, ele tem muitas referências na música nordestina, né? Inclusive ele começou a tocar, o primeiro instrumento que ele tocou na vida, que ele aprendeu a tocar, foi um acordeon, né? Pela influência de Luiz Gonzaga. Anos depois, uma década depois, é que ele assume o violão como o instrumento principal da carreira musical dele. E essa letra aí você percebe claramente a influência da música nordestina, né? Vamos dizer aqui, enquanto a minha vaquinha tiver couro no osso e puder com chocalho pendurado no pescoço, vivendo por aqui, que Deus me ajude, só deixo o meu cariri no último pau de arara, que é a mesma noção, a mesma história sendo contada, só que a partir de perspectivas diferentes, né? E aí ele ressalta a saudade, o desejo de voltar, né? E também o estigma de alguém que se sente deslocado, né? Alguém que quase não fala, alguém que quase não tem amigos, alguém que quase não sabe de nada, né? E aí a gente volta sempre para Asa Branca, né? Hoje, longe muitas léguas, numa triste solidão, eu espero a chuva cair de novo para eu voltar para o meu sertão, que é exatamente em função desse sentimento que o personagem da música passa e que está materializado também na obra de Gonzaga. E o Nordeste está sempre presente na obra de Gil, né? A presença de Gonzaga, a presença de Dominguinhos, mais recentemente a presença de Targino Gondim, né? Ele tem discos específicos de forró, como Eu, Tu, Eles, Fé na Festa. Então, Gil está entrelaçado com o Nordeste, né? Essa temática do Nordeste muito presente, muito marcante na vida dele. E talvez, inclusive, parte disso se deva ao fato dele próprio ter, em determinado momento, saído lá de Ituaçu, onde ele tem as referências da infância, e ido para a cidade grande, e mais adiante ido para São Paulo, né? O estranhamento de Sampa, que a gente já tratou em outra oportunidade. Aparece o ser em si mesmado, que é próprio do caboclo do sertão, né? Do cara desconfiado. Ele até já começa o lamento dizendo: olha, isso me acontece porque eu sou de lá. Eu sou lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado. E eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, né? Eu quase que não consigo ficar na cidade, e muita gente sente esse banzo, né, digamos assim, Isso. na medida em que sai do seu interior e não consegue ficar na cidade sem viver contrariado. Hoje ainda existe isso, mas imagine essa composição. Você pode se certificar de quando é que ela é, parece que 75, a do Refazenda, né? O de Refazenda é de 73, né? Mas aí é Uhum. já considerando letra e música, né? A música em si é um pouco anterior. Mas o que a gente está Mas considerando aqui é a letra, né? a Para fim de letra, análise. a gente está fazendo uma análise da É, letra. é Agora de você vê, 73. ele mistura os interiores. Ele não faz uma referência só, e nesse sentido ele é muito, digamos, respeitoso, e procura ser capaz de ser cosmopolita, né, em relação aos muitos interiores, porque ele não fala somente, quando ele fala de cerrado, interior do mato, caatinga, roçado, ele fala de várias realidades de vários interiores do Brasil, né? Ele fala, por exemplo, de torresmo. Torresmo não é uma coisa que faz parte de uma realidade do cara do sertão baiano ou do sertão pernambucano, mas talvez isso faça parte do sertão mineiro, né? E ele, enfim, acaba falando de res desgarrada e de outras particularidades que lembram, remontam o interior de Goiás, como, por exemplo, boiada, caminhando a esmo. Então, é realmente uma música respeitosa em relação a qualquer lamento sertanejo, e não somente o lamento do sertanejo nordestino, ou do sertanejo goiano, ou do sertanejo mineiro, ou ainda matogrossense.
É isso Qual aí. é a próxima? Eu nem me lembro. A gente combina antes e acaba depois esquecendo Agora a vamos entrar combinação. na questão religiosa, na temática Ah, tá. religiosa, Gil Então, Batista. então essa é boa. É uma das músicas mais significativas, inclusive escolhida por Gil esse ano para comemorar é, o aniversário dele, que é Andar com Fé. Andar com Fé é uma música que ela foi criada e desenvolvida com base em um pensamento reiterativo de Gil, que é um pensamento religioso. Está presente em muitas músicas, como também em Caetano. Caetano também tem essa particularidade de representar, como a gente viu, Milagres do Povo, etc. e tal. E Gil fazia isso, só que ele fez com um acréscimo que para ele parecia fundamental, que era o acréscimo de utilizar uma linguagem das pessoas mais humildes nas suas manifestações de fé. Tanto é que Gil faz questão de destacar que ele não menciona na canção Andar com Fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Ele não fala falhar, ele fala falhar, como grande parte das pessoas fala no interior. Inclusive ele refere em uma das muitas passagens que ele trata sobre andar com fé, ele refere sobre uma propaganda que foi feita na Bahia sobre o uso de cinto de segurança, em que os outdoors colocavam andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E a fé era representada por uma fita de Senhor do Bonfim. Ele achava que não precisava, que o falar errado, ou supostamente errado, é alguma coisa absolutamente natural que precisa ser respeitada. Mas é uma canção que conseguiu revelar nas suas palavras singelas, ainda que fazendo menção a palavras mais simples, ele demonstra onde é que a fé está. E tem um trecho de que eu gosto muito, que ele menciona, que é o seguinte trecho que eu vou reproduzir aqui. Certo ou errado até, eu não sei exatamente onde é que a fé vai onde quer que eu vá. Pelo sim, pelo não. Então, ainda que a pessoa tenha dúvida de que se tem fé ou se não tem, e a gente viu isso muito quando falamos sobre Jorge Amado, né? Que na frase emblemática levada por Caetano, tirada de Milagres do Povo, levada para Caetano para a música homônima, Milagres do Povo, ele diz, né, que ele é ateu e apesar de ser ateu, ele viu milagres absolutamente incríveis. Então, pelo sim, pelo não, a fé realmente costuma acompanhar. E mesmo quem não tem fé, a fé costuma acompanhar, pelo sim, pelo não. Me parece um trecho bem bacana dessa canção, e ela tem um ritmo bacana, um ritmo meio que contagiante, né? Uma coisa assim, uma levada, né? Que lembra realmente alguma coisa significativa no âmbito baiano. Eu acho essa música a cara da Bahia. É. Essa temática religiosa, ela, Está vez ou presente outra, ela hoje. aparece nas canções de Gil, né? Procissão. Você tem, por exemplo, no Procissão. Esotérico, em 75, se eu sou algo incompreensível, meu Deus é mais, né? Ele traz leva o mistério no seu grau maior para o patamar de Deus. Também uma música pouco conhecida, que ele até executou no show recente do Ok, 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 que é Minha Ideologia, Minha Religião, que é apenas uma frase, né? E aí ele diz: a minha ideologia é o nascer de cada dia e a minha religião é a luz na escuridão. Veja só que definição bacana de religião. É uma luz num cenário de escuridão, é em que eu me agarro para seguir o caminho dentro de uma estrada tortuosa. Ou ainda em Se Eu Quiser Falar com Deus, né, de 80, que ele diz que para falar com Deus, entre tantos outros caminhos, ele tem que dizer adeus, dar as costas, caminhar, decidido que pela estrada, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar, que ao findar vai dar em nada do que eu pensava encontrar. Deus é um Sabe que essa caminho, música ele é um fez caminho, é uma para marcha adiante.
ele fez para Roberto Carlos essa música. É, Ele é, fez desautorizadamente e ele sofreu muito com isso. Porque ele fez desautorizadamente porque Roberto não pediu a música para ele. Ele queria, e todo mundo queria ser gravado por Roberto. Mas Roberto foi muito sincero para ele. Gil, esse não é o Deus que é, eu, que eu vejo ou que eu sinto, não é o meu Deus este. Não é o Deus que no final vai dar em nada, 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 nada do que eu esperava encontrar. Então, ele, depois dessa negativa de gravação por Roberto, a música foi gravada por Elis e, como se diz, bombou, é, né? Bombou. Mas exatamente. tem muita presença em diversas passagens É. de Gil, aliás, em quase tudo Há que uma Gil faz. versão que diz que o Roberto Carlos teria encomendado, né? Só que não teria encomendado a temática. Aí ele pensou, olha, Roberto Carlos é religioso. Se ele é religioso, eu vou falar de Deus. E eu vou falar de Deus sobre a minha perspectiva. E aí, né, deu tudo isso aí, que é a... Agora é interessante que quando o Roberto Carlos chamou ele para o especial dele todo ano, há uns 3 ou 4 anos atrás, eles executaram Andar com Fé. Andar com fé é mais a É, cara de exatamente. Roberto Carlos, Que né? está mais Agora, dentro da Roberto linha. Carlos, eu não sei se ele chegou a gravar alguma música de Gil, você sabe? Eu sei que ele gravou Não, algumas músicas de Caetano. De ele Caetano, gravou ele gravou três de como dois e Caetano. dois. Foi Força Estranha, Muito Romântico. Muito romântico. Gravou A Ilha de Djavan, que eu me lembro também. Mas de G eu acho que nada. Ele nunca gravou nada mesmo, não. Ele Só, gravou só três nesses músicas de duetos, né? Caetano. Porque esses espetáculos estão virando discos, né? De duetos. E aí talvez ele venha a gravar, colocar, né, a compilação aí, dentro da compilação, essa passagem de Gil também. Mas a nossa próxima música, Luciano, é justamente o título, né, que a gente escolheu para a nossa live, a música Tempo Rei, de 1984, que foi lançado no disco Raça Humana, que é um disco muito bom também. Aliás, é difícil dizer, porque todos os discos são bons, né? Mas esse disco, para mim, é um disco especial. E essa música Tempo Rei, ela é, na verdade, uma resposta a um problema existencial, né? O que é que vem após o tempo nosso, ao tempo do indivíduo, dentro da nossa existência, né? E, de certa forma, é uma resposta também à oração ao tempo de Caetano, né? Porque em oração ao tempo, Caetano propõe que, após o tempo do indivíduo, vem o nada, né? Quando eu tiver saído para fora do seu círculo, tempo, 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 não serei nem terás sido. Nem eu vou ser alguma coisa, nem você vai ser também, né? É uma espécie de Mas, resignação a uma perspectiva nihilista. E o Gil, pelo contrário, mas é ele... baseado em Santo Agostinho também, né? Isso, Não tem isso, uma oração ao tempo. isso. E aí o Gil, pelo contrário, ele prega a perspectiva do eterno, né? Da permanência, da transformação. Eu não me iludo, tudo que permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando, o tempo e o espaço navegando em todos os sentidos. Então ele tem uma fé na constante transformação destas velhas formas do viver, né? E a constante transformação leva justamente à conclusão de que tudo agora mesmo pode estar num segundo. Lembra bastante a teoria da impermanência no budismo, né? Que nada é permanente. E Gil tem muita ligação, né, com as religiões orientais também, que nada é permanente ao longo do tempo, né? Segundo a teoria da impermanência, nada é permanente ao longo do tempo, mesmo se retirar do próprio conceito de tempo, né? Então, quando você se percebe, você ser humano, indivíduo, se percebe dentro dessa impermanência, é possível, então, você se libertar do apego a tudo cuja essência possa ser variante e gere o sofrimento. Isso aí é a grande sacada do budismo, inclusive, né? É você conseguir abstrair as coisas que possam trazer algum tipo de sofrimento, porque você sabe que aquilo ali, cedo ou tarde, passará, né? Porque tudo passa na vida, né? Então, a partir daí, a morte já não vai causar sequer mais sofrimento. E é uma temática muito interessante para ele, essa questão também, que ele resgata mais recentemente, agora no Banda Larga Cordel, de 2008, com a música chamada Não Tenho Medo da Morte, que é uma música muito interessante. Diz assim, eu não tenho medo da morte, mas sim medo de morrer. Aí ele avança, né, explicando. Aí ele diz, a morte já é depois. Já não haverá ninguém, como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além.
o além já será então. O além já será então. Então você já está num outro patamar, você já está numa outra perspectiva de existência, né? E tudo isso não vai fazer mais sentido. É exatamente, novamente, a concretização da teoria da impermanência. Uma referência muito interessante, Luciano, nessa letra, Tempo Rei, tá no refrão, né? Que é a Mãe Senhora do Perpétuo Socorrei, não é? Que é uma referência à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Um dos títulos de Maria. E o perpétuo socorro é exatamente esse socorro eterno, sempre que necessário, né? Remete à ideia do perene, da permanência do tempo, desse tempo sempre em transformação. Outra referência bacana, essas músicas são fantásticas, né? Porque ele Sim. tem uns insights. Outra referência muito bacana é ao ditado cortado, né? Que ele diz água mole, pedra dura, né? Que é o ditado que a gente conhece, tanto bate até que fura. Só que ele diz, tanto bate até que não restará nem sequer pensamento. Ou seja, o tempo em si mesmo, enquanto essência, ele ali já não será nem sequer possível mais pensar, não existirá mais algo a ser pensado, né? Então é muito interessante mesmo essa música, muitas reflexões. Foi a música, inclusive, que eu escolhi para ingressar na cerimônia de posse lá da academia. Eu entrei com Eu vi essa um música. comentário de Flavinha aqui. Flávia Cortes fez esse comentário, não sei se você viu, você estava falando, ela lembrou disso durante o tempo em que estávamos falando aqui. Mas eu vejo muito Santo Agostinho aí nessa passagem, né? Que Santo Agostinho diz que o passado não existe mais, o futuro ainda não chegou e o presente torna-se pretérito a cada instante, né? E ainda diz que se nada se fizer durante o tempo, se faz o tempo, né? Porque, Sim. afinal de contas, se nada a gente fizer, faz-se o tempo. O tempo passa e é uma das passagens filosóficas mais difíceis de serem analisadas, essa de Santo Agostinho, que foi lançado, sem dúvida nenhuma, como o fundamento básico para o tempo rei, porque realmente a grande parte das canções que referem o tempo, referem ele como não sei, um deus, um rei. Caetano fala como um senhor, né? Um orixá. Gil refere como rei. Interessante que você fez uma passagem sobre o perpétuo socorrei. Gil gosta de misturar pedaços de letras para acabar produzindo sonoramente significados diferentes. Então, o Perpétuo Socorrei refere ao rei tempo, assim como a gente vê a mesma lógica em músicas como Cálice, em que Cálice é silêncio, não fale nada, mantenha-se calado, e o cálice que foi imposto a Jesus Cristo, né, digamos assim, e que representa aquela passagem significativa de um brado de Jesus em que ele, em um determinado momento, menciona: Pai, afasta de mim esse cálice. Então, Gil tem esses caprichos, né, de utilizar referências sobre uma banda de reggae, uma banda de maçã, outra banda de reggae. Então, ele sempre está misturando, né, essas coisas que as palavras permitem Exatamente. misturar. Sim, a próxima parece ser Drão, né? A Sim, gente a representa temática do aí amor. a temática do amor com o Drão. Gil, que teve 4 relacionamentos, eu nem sei, perdi até as contas, mas sei que são 8 filhos. Ele se relacionou inicialmente um relacionamento curto, mas que teve 2 filhos, né, entre os quais Nara, que é a primogênita, e que também tem uma importância fundamental na própria música dele, porque ela foi musa de algumas canções. Depois disso, Gil teve um relacionamento com Nana e engatou lá, e muita gente até nem sabe, mas, enfim, muita gente sabe, outros tantos não. Ele iniciou um relacionamento com Sandra, que era irmã de Dedé Gadelha, as irmãs Sim. Gadelha, né? Sandra se casou com Gilberto Gil e Dedé se casou com Caetano, né?
Então, Caetano e Gil eram compadres, né? Eles tinham uma relação Eles foram de, pro de exílio juntos, os dois é, casais, né? Os dois casais foram pro exatamente. exílio Então, em por isso Londres. a relação deles é tão intensa, porque Caetano primeiro admirava intensamente Gil, né? E em qualquer manifestação de Caetano na atualidade, ele refere que Gil é milhões de vezes melhor do que ele é generoso até o extremo com Gil, né? Porque Caetano está no mesmo nível, ou talvez em um nível para alguns melhor do que o de Gil, né? Então, mas ele diz, nega isso, ele afirma que a família de Gil é uma família de músicos e efetivamente alguns deles tinham talentos musicais incríveis, né? Aquele filho que infelizmente faleceu, que tocava na Ego Trip, naquela banda que teve um acidente e tal, ele era um excelente músico, né? Assim como Nara também, ela Mas eu também. acho que quando o Caetano faz essa referência, eu acho que ele diz mais sobre a qualidade de Gil como instrumentista. Porque como instrumentista, tocando violão, você sabe disso, você toca também, Gil é visivelmente superior a Caetano, né? Tocando violão. Agora, em termos de composição em si, as letras, a elaboração da poesia, eu tô mais ou menos no. É difícil você fazer uma comparação dessa, É né? Cada um questão tem de sua virtude, preferência. cada um tem seu momento, né? É muito difícil. Eu Agora, mesmo como gosto de instrumentista, Caetano, mas não Gil. sou capaz de dizer que nenhum deles é melhor do que o outro. Agora, Gil, como instrumentista, sem dúvida, é um pouco melhor mesmo. Aí é fato. Agora, a obra em si, é impossível fazer uma avaliação dessa, me parece. Pois é, Drão é uma forma carinhosa como ele se dirigia a Sandra Gadelha, que ele chamava de Drão por ser Sandrão. Essa música é de 1981. Gilberto Gil ele já tinha se separado de, de Sandra. No entanto, ele ainda mantinha, de uma certa forma, algo que, segundo ele mesmo menciona, era difícil de exprimir, e por isso ele quis fazê-lo em uma canção. Ele refere ser uma das canções mais difíceis que ele fez na vida, porque ele fez aos poucos, aos pedaços, diferentemente de outras canções que surgiram imediatamente. É, ele, ele diz na canção que cada uma das palavras foi escolhida cuidadosamente para representar um sentimento sem que ele pudesse mais adiante ter a retrocessão da ideia que ele ali manifestava. E nessa música a gente encontra algumas passagens que têm reflexões filosóficas mesmo, né? Quando ele menciona, por exemplo, que tem que morrer para germinar. Então, por vezes, a gente passa por um processo efetivamente que a gente tem que finalizar um ciclo para iniciar um outro. Ou seja, para que possa ser possível semear naquele terreno, às vezes é necessário queimar o terreno. É necessário fazer com que o terreno não mais tenha vida e, portanto, se esgote. E ali também, nessa música, ele usa essas trocas de palavras, quando ele, por exemplo, ele fala da nossa caminhadura, né? Que é uma caminhada, né? Dura caminhada. Caminha dura, dura caminhada. E mais adiante ele refere, muito possivelmente isso acontecia, que ele tinha uma caminha dura, ou seja, uma cama de tatame, onde ele é, por uma escolha, dormia, vivia, e, enfim. Uhum. Então, ele faz, é uma música muito pessoal, muito íntima, que ele entrega para a comunidade, né, dizendo de tudo aquilo que ele sente e passa. Agora, é claro que tem uma série de passagens que são absolutamente difíceis de serem facilmente apreendidas e que a gente acaba imaginando diversas coisas. Como, por exemplo, Drão, os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Ok? Então, é possível se imaginar diversas coisas para esse trecho que não É, houve, pelo menos, uma manifestação expressa de Gil ele sobre pesse trecho pode drogas. tá combinado aí com Nossa Semeadura, né?
ressuscitar no chão nossa semeadura, considerando a ideia de prole, né? Não sei, já pensei em tantas coisas. É, É, mas é uma música efetivamente difícil de ser feita, porque o relacionamento havido entre Sandra e Gil foi um relacionamento importante, um relacionamento intenso, e só não foi mais longo do que o que ele vive hoje, né? Com Flora, que em realidade foi um relacionamento que ele estabeleceu e que sucedeu o estabelecido, mantido com Sandra, que é mãe de Preta Gil, né, que é extremamente conhecida de todos nós, é também mãe de Maria e de Pedro, que faleceu, aquele mesmo que tocava na Egotrip, né? isso. Ergotrip. Egotri. E é interessante, né? Porque quando você compara, por exemplo, essa letra de Drão, né? E essa situação da separação, do amor germinando, esse próprio questionamento em torno da perenidade do amor, com a música posterior que ele faz, exatamente já nesse relacionamento com Flora, que é a Linho, Linho, você vê uma perspectiva completamente diferente de encarar o fenômeno amoroso, né? Porque ali já é um amor mais estabelecido, já é um amor mais bordado, né? No dia a dia, é um amor que vai aparecendo aos poucos, né? E vai se solidificando e vai se consolidando. E é uma música também bastante interessante, né, nessa perspectiva da questão do amor. E até a história dela é bonita, né? Que ela é feita num quarto de hotel, enquanto a esposa estava dormindo, ele olha para ela, ele tenta fazer um carinho, aí ele tem aquela sensação da maciez da pele, da sensação do tecido do lençol, do bordado da coxa. Aí todo aquele amálgama ali de sensações vai gerando a poesia na cabeça, né? Ele começa a elaborar a linha, o linho se costurando, as vidas se entrelaçando. É algo muito bacana mesmo, bastante interessante. E duas perspectivas distintas, né, de encarar o fenômeno. Gil teve também uma participação em uma música italiana. Gil tem até cidadania italiana. A atual esposa dele é de origem italiana e ele tem cidadania também italiana. Ele gravou com Laura Pausini uma música cuja temática trata justamente disso, né? Que é Se Ama e Sai. Que é a mensagem. Se Ama e Sai, Se Ama e Sai che tutto finisce. Quando tudo finisce, né? Se você ama, você sabe quando tudo termina. Então, assim, não foi feita por Gil essa canção, mas essa canção tem uma pegada Gil de ser. E ele, interessantemente, gravou com Laura Pausini essa canção e ficou lindo, Ficou maravilhoso. muito bonito mesmo. Quem não viu, bota aí no Google Laura Pausini, Gilberto Gil. Acho que não precisa colocar, porque só gravaram essa. Mas se Isso. quiser, bote Se Ame Sai. Tem uma versão em português, eu acho C-S-E, também. Ame Sai, S-A-I. Se Ame Sai. Se você ama, você sabe. Eu acho que há uma versão também em português no disco que ela lançou aqui. Que aqui, quando lança Sim, o disco aqui no Brasil, aí ela faz as traduções, né? Gil até gravou uma música também italiana nesse show que ele fez com Caetano aí dos 50 anos, Come é Prima. Uma música bonita também, bem legal. sim, sim, É, sim. Está tendo incursões italianas, né? O lado isso. italiano de Gil. Exatamente. A nossa próxima música, Luciano, é já a temática. Desculpa, eu tô com um pouquinho de tosse, mas não é Covid, graças a Deus. É a incursão de Gil no mundo da tecnologia, né? A tecnologia está muito presente na obra de Gil, né? Você vê nessa pela internet que a gente vai comentar, em Parabólica Camará, em Cérebro Eletrônico, né? Em Lunic 9, enfim, ele sempre está atento a isso. Ele fez um disco inteiro falando sobre ciência e arte, que é o Quanta, né? Então, isso tudo Ele sempre foi, mexeu. parece que um dos primeiros compositores a aderir totalmente às músicas via streaming, Sim, né? Então, sim, quando muita gente questionava, ele já admitia. exatamente. E essa, pela internet, ela é gravada nesse CD Quanta, né? De 97. E ela traz a ideia de tecnologia, né? Então o Gil aproveita
naquele momento, a gente tem que contextualizar que a tecnologia em 97, né? Ele aproveita essas ideias de navegar, de rede, né? E faz a aproximação com a ideia do pescador no mar, né? Que inclusive aí a gente volta a Caymmi, né? Que é uma temática muito comum na obra de Caymmi, né? O Sim. Buda Nagô, como ele diz naquela outra música, né? Minha jagada vai sair para o mar, vou trabalhar, meu bem-querer, se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. É, e essa ideia de navegar em rede, ele incorpora o jangador, o jangadeiro, né, o pescador, dentro da internet, né? Então ele de alguma forma ele reconstrói e atualiza a obra de Caymmi dentro dessa perspectiva da Infomaré, né? Da neojangada de gigabytes que permite viajar nessa Infomaré, né? A navegação tem a ver com a conexão, né? Eu quero entrar na rede, eu quero promover um debate e ao mesmo tempo misturo o místico, né? Eu vou levar o meu oriki do meu orixá, vou levar o meu canto por esse sistema virtual. E é interessante também que pela internet, o título em si, pela internet, é uma referência ao samba pelo telefone, né, que é considerado por muitos o primeiro samba gravado no Brasil, que foi registrado em 1916, né, de autoria do Donga e do Mauro de Almeida, e gravado num quintal de um terreiro de candomblé na Praça 11, né? Então, ele aproveita esses dados também e faz uma torcida na própria letra do samba, né? O samba original, pelo telefone, diz: o chefe da polícia, pelo telefone, manda me avisar que na Carioca tem uma roleta para se jogar. Aí ele pega pela internet e bota que o chefe da polícia, Carioca, avisa pelo celular que lá na Praça 11, onde ficava o terreiro, tem um videopoker para se jogar. Então ele vai atualizando. Uma outra referência bacana nessa música é a música dos Rolling Stones, né? Satisfaction, que ele termina a música dizendo I can get no connection, né? Então, ao invés de ser a satisfação, é a conexão. Ou melhor, a própria conexão leva à satisfação, né? A gente pode entrar até um pouquinho na questão do dilema das redes, né? Que é a busca pela captura da atenção do usuário, promovendo para ele satisfação pela conexão. E mais recentemente, agora em 2018 ou 2019, Gil lançou a segunda versão de Pela Internet, né? Que é Pela Internet 2, atualizando a letra, já com as novidades da tecnologia que foram surgindo ao longo do tempo, né? Aí ele começa, agora é terabyte, que não acaba mais, por mais que se deseje, que eu desejo agora garimpar nas terras das serras peladas virtuais, as criptomoedas, bitcoins e tais. E aí vai avançando, né? Falando do Zap Zap, do Instagram, do Facebook, ele sempre atento, né? Sempre atento a essas novidades. Eu estou preso na rede, que nem peixe pescado. É Zap Zap, é like, é Instagram, é tudo bem bolado. O pensamento é nuvem, o movimento é drone. Um monge no convento aguarda o advento de Deus pelo iPhone. Cara, é genial, é genial. Não, é genial, e essa coisa de atualizar as canções e fazê-las conforme um mundo digital, né? Uhum. Atingiu também algumas outras canções. Eu vi uma interpretação belíssima de dueto entre Chico Buarque e a Isso, própria sim, claro. neta dele, É. e a filha de Carlinhos Claro. Brown. Ficou muito lindo. E no final eles falam de Isso. várias formas. Inclusive ele fala assim do Google, né? É. E diversas outras. Mas o tempo passa e a gente não pode deixar de cumprir o que a gente se propôs. E eu agora falo sobre um hit de Gilberto Gil, que é Toda Menina Baiana, uma música que foi feita em 1979 e que o próprio Gil afirma que fez essa música pensando nesse maniqueísmo do bem e do mal, mas levando em conta as características próprias que ele via em Nara, que era, à época, uma adolescente. Então, ele menciona, e quem não conhece essa música, efetivamente, precisa se tratar, porque ela é muito famosa, ela representa, inclusive, o bem e o mal de qualquer pessoa, mas colocado aí na figura feminina.
quando ele menciona que toda menina baiana tem um santo que Deus dá. E toda menina baiana tem encantos que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá, que Deus deu, que Deus dá, que Deus deu. Então você veja que Deus está presente aí em praticamente todas as estrofes da canção. É, E ainda continua que Deus entendeu de dar a primazia. E a primazia é a primeira filha dele, né? Para o sim, bem, para o mal, primeira mão na Bahia. Né? Primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus dá. Ou seja, fala até da história da Bahia, né? Do isso. surgimento do Brasil na Bahia, da primeira missa na Bahia, enfim, que Deus entendeu de dar toda a magia. Para o bem, para o mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, que Deus deu. Então, assim, tivemos o primeiro carnaval, efetivamente, na Bahia, tivemos também o primeiro pelourinho que foi colocado no Brasil para chicotear, foi também na Bahia. Que Deus Infelizmente. deu, que Deus dá. Então, a presença de Deus na música de Gil é uma presença frequente e sempre vista com essa poesia e essa forma encantadora que só os gênios conseguem oferecer. E virou um grande hit, né? Como outros hits que a gente não tem tempo de falar aqui, aquele Isso. abraço, né? É, E realce, é, palco, né? Eu adoro palco, né? isso. Subo nesse palco, minha alma cheira a talco. Pô, realmente é cheio de canções incríveis e que, enfim, o tempo não nos permite. Mas Mas siga, meu. eu vou falar agora talvez a última música, né, da sequência. E é uma música de outra parceria, dessa vez com os Paralamas do Sucesso, né? A música Novidade, que foi lançada inicialmente pelos Paralamas no disco Selvagem em 86, e só adiante, já no Unplugged, que o André Zipper André Zipper, tá aí. tá no nosso público, ele falou que é um disco sensacional. Então é nesse disco que Gil lança a sua versão, né, já em 94, para a música A Novidade. E essa música é muito interessante, né? Porque Herbert liga para Gil e pede para ele colocar a letra numa música que faltava nesse disco, Selvagem, né? Aí ele encaminha uma fita cassete. E Gil recebe essa fita cassete e ouve por volta de 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a letra inteira já está pronta, feita numa levada só, né? E é uma Coisa de letra bem. muito bem acabada, né? É uma letra muito bem acabada que trata sobre a desigualdade na sociedade, né? E ele usa o símbolo metafórico da desigualdade pela figura antropomórfica da sereia, né? Então a novidade que veio dar à praia na sua de qualidade rara é justamente aquela mulher metade busto de deusa, metade o rabo de baleia. E os Tudo de contrastes melhor e de pior. exatamente. E os contrastes seguem ao longo dessa letra, né, como uma ilustração de um mundo tão desigual, né? Então você tem de um lado os beijos da deusa, do outro o rabo para ceia, né, o desejo contra a necessidade. De um lado você tem o carnaval, do outro você tem a fome total, novamente o desejo contra a necessidade. Você vai Paradoxo. ter o milagre risonho, o pesadelo medonho, o feliz poeta, o esfomeado. Em suma, você tem um contraponto, uma contraposição sempre entre riqueza, entre miséria, né? E essa temática da desigualdade social merece a atenção permanente de Gil, né? Você pega a roda, desde 64, se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu, quero ver quem separa o pó do rico do meu, né? Você tem nos barracos da cidade, que você fez até uma referência no começo da nossa live, né? Os lucros são muito grandes, ninguém quer abrir mão, mesmo uma pequena parte já seria a solução. Você tem até a partir de uma pegada de uma luta contra o racismo, em A Mão da Limpeza, de 1984, né? Mesmo depois de abolida a escravidão, negra é a mão de quem faz a limpeza, lavando a roupa encardida, esfregando o chão, negro é a mão da pureza. Então, Gilberto Gil está sempre atento a essa questão das desigualdades sociais e sempre se posicionando contra isso, né? E isso é muito bacana, porque dá muita consistência ao trabalho e é um trabalho que ele está de certa forma, situado dentro de um ambiente político de uma forma crítica, né? Você não é uma letra pela letra, é uma letra dentro de um contexto político que quer passar exatamente o direcionamento para determinados valores que ele defende como universais. E um desses valores, sem dúvida nenhuma, é a igualdade.
Olha, fantástico. A gente está bem em cima, mas só preciso de meio minuto para falar o que eu preciso. Gilberto Gil está presente em praticamente todos os grandes momentos da história contemporânea da Bahia. Ele é voz do verdadeiro hino da Bahia, né? Que me perdoe o hino da independência da Bahia, mas o hino do Senhor do Bonfim representa para a gente alguma coisa para além do cívico. Então, o religioso me parece ser mais marcante aí esse hino que Gil canta junto com Caetano, então empresta a voz para isso. Empresta a voz também para falar sobre um dos maiores esquadrões que existe na face da Terra, na hora que canta o hino do Bahia. Você é torcedor do Bahia, né, amigo? Sim. Ah, então beleza. Não vai? Então, Gil está presente tanto representando as canções que lembram a Bahia mística, quanto também a Bahia cívica, quanto lembra a Bahia desportiva. Então, Gil faz parte do nosso cotidiano. Gil, ministro da Cultura, Gil, vereador de Salvador, Gil presente em todos os movimentos de representação dos negros, Gil presente nos blocos afros, Gil presente nas canções que representam o sofrimento dos negros. Enfim, Gil onipresente. É, Eu vou, e espero a próxima live, meu amigo, com o próximo grande nome que a gente vai estudar, analisar e eu falar. vou agradecer a você e a todo o público, né, pela assistência com essa música aqui para encerrar. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse os meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão de uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Maravilha, viu? Gilberto Gil é demais. Grande abraço, meu amigo. Boa Aquele noite. abraço. Aquele abraço. Com certeza. Boa noite a todos. Um bom final de semana para todo mundo e até a próxima live. Até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.